Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, para vocês que curtem e acompanham os nossos vídeos aqui nesse canal Bíblia e Teologia. Eu me chamo Lindenberg e faço você muito bem-vindo a esse vídeo. Meus irmãos, a Bíblia Dake, como vocês sabem, é para mim a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Infelizmente, ela não está mais sendo publicada. Eu ouvi comentários que a editora Atos, que publicava essa Bíblia, ela teve, enfim, as suas atividades. Parece-me que faliu, tá? E a Bíblia D, que agora está extinta. Aonde estão vendendo ela é R$ 1.000, 700, 800, que eu acho absurdo. Apesar de ser uma Bíblia muito boa, tá? Mas qualquer Bíblia de estudo por esse valor aí, eu considero um valor abusivo, tá? Mas não é sobre isso que eu gostaria de tratar nesse vídeo. O que eu gostaria de tratar nesse vídeo é de algumas doutrinas algumas questões que dei que acreditava, tá? Eu vou tratar nesse vídeo. Eu vou fazer alguns vídeos aqui com esse tema. Crenças a respeito do pastor Deik, que estão aqui nas notas explicativas de estudo da Bíblia Deik. Tá? Uma coisa que me chama a atenção, porque Deik ele é chamado de herege. Pela maioria dos cristãos aí evangélicos, pentecostais, Deik é declarado um herege, é tratado como um herege. Por quê? Porque ele falou algumas coisas muito peculiar, que muitos aí não acreditam, que acham absurdo e classificam como heresias. Uma delas eu vou citar aqui, tá? Na página 1802, aonde Dake aqui ele vai trazer vários estudos sobre a Trindade. Por exemplo, aqui ele traz aqui, ó, 89 provas de uma divina Trindade. Então ela aqui vai dar uma série de questões a respeito da Trindade. Mas o que eu quero tratar aqui de forma específica sobre o céu, tá? E Deus. Desde que acreditava em Deus, desde que acreditava no céu da mesma forma que os cristãos acreditam, bem, ele diz o seguinte aqui, ó, na página 1803. Ele vai dizer assim, ó: o céu é um planeta material. Veja só, o céu é um planeta material. Ele está fazendo aqui uma afirmação. Ele usa como texto Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Hebreus capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 16. Por quê? Qual era a metodologia de Dake? A metodologia de Dake é uma literalização universal. Ou seja, Dake, além da questão espiritual, ele tratar como literal, as questões das figuras, das imagens que a Bíblia apresentam, ele também tratava aquilo como literal. Tá? Por exemplo, Jesus disse em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aquelas moradas, muitos crentes, ou a maioria dos evangélicos, entendem como uma figura de linguagem. Jesus ali estaria se referindo a uma figura de linguagem, não uma morada material, como a minha casa aqui, por exemplo, que tem essa bibliotecazinha aqui. Tá? Dake não acreditava assim. Dake acreditava, né, porque e hoje ele é falecido, mas ele acreditava que o céu é um lugar físico, é um lugar material, palpável, assim como a minha casa, assim como as paredes da minha casa, tá? Então, quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, Dake acreditava que aquelas moradas eram moradas literais, assim como essa casa, assim como as paredes da minha casa é literal. Aí eu pergunto, isso é heresia? A gente acreditar que o céu é um lugar físico é uma heresia? Bem, particularmente eu acredito que não, tá? Eu acho que uma pessoa que procura interpretar a Bíblia de sua forma literal,
ela está chegando mais próximo da realidade, ok? E nós adotamos, a nossa escola teológica, ela adotou o princípio literal, tá? Nós entendemos que a figura de linguagem, a gente entende que a hipérbole, a gente entende que há uma série de questões ali na Bíblia que são usadas para simplificar melhor a questão. Mas nós entendemos que é literal, que a verdade espiritual prática ela tem que ser literal, tá? Nós não tratamos a Bíblia como um livro simbólico alegórico, que eu posso obedecer ou não posso obedecer, escolho ou não obedecer, não. Então, Dake acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus literal, mas um literal realmente o mais próximo do literal que a gente imaginar era a forma como Dake acreditava. Então, assim como Deus criou um mundo material, céus e terra, Gênesis capítulo 1, Dake também acreditava que as moradas do Pai também é um lugar material. Claro que Deus ele não está preso ao espaço. Deus é infinito. Ele preenche todas as coisas, tá? Mas Dake acreditava que o céu é um lugar físico, ok? Então esse é o primeiro ponto, que eu não considero como heresia. Eu particularmente não vejo isso como heresia, mas como uma pessoa que realmente tratava a Bíblia com seriedade realmente, tá? Heresia não tem nada a ver com seriedade. Heresia é uma coisa que distorce a palavra de Deus. Mas desde que ele seguiu esse método literal, sabe, bem profundo mesmo, né, nessa questão aí. E a segunda coisa ele diz, ó, Deus foi visto corporalmente por olhos humanos muitas vezes. Meus irmãos, ele vai citar aqui mais de 30 textos aonde aparece Deus se comunicando com pessoas, comendo com pessoas, tá? E como um ser material. A gente sabe que há aí uma grande discussão no meio teológico sobre a teofania, que no caso seria Deus ali. Deus não tem corpo, mas ele pode se limitar a um corpo para se comunicar com o ser humano. E essa questão da teofania, a gente vê várias vezes Deus se comunicando ali com os humanos de várias formas, por meio de anjos, por meio de coluna de fogo, enfim, a gente vê ali várias formas, mas desde que acreditava que Deus ele tinha um corpo espiritual. Porque para que as pessoas pudessem ver ele tinha que ter um corpo, tá? Uma forma. Porque muita gente não para se perguntar, lá no céu, como é que a gente vai ver Jesus? A gente vai ver Jesus como alguém com a forma, com a fisionomia ou não? Ou será que a gente não vai ver ninguém? Ou será que no céu vai ser só sombra, fumaça? Né? Tem muitos evangélicos que não gostam de tratar dessa questão, por limitação muitas vezes, falta de conhecimento, por temer tratar desse assunto, por não estar seguro na verdade, porque a gente sabe que a Bíblia ela limita muito essas questões, né? Mas a gente pode fazer uma conjectura, a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como será, desde que não fira os princípios bíblicos, tá? Mas desde que ele foi um cara bem sincero, honesto e direto. Se a Bíblia é para ser entendida literal, tem que ser literal. Se a Bíblia está falando que Deus tem uma boca, é porque ele tem uma boca. Se a Bíblia está falando que Deus tem olho, é porque ele tem olho. Isso para muitos é heresia, herético. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, porque o cara era um herege, falava isso aí. Eu não vejo o Dake de forma nenhuma como um herege por ele ter esse tipo de crença que diverge realmente. É uma crença muito particular, porque como a Bíblia diz, Jesus diz que Deus é espírito, lá em João capítulo 4, então todos entendem que Deus é espírito e ele não pode se limitar à matéria, ele não pode ter um corpo espiritual, né? Corpo de carne e osso já é outra história, tá? Aí já é heresia total. Mas tem que acreditava que Deus tem uma forma, ele tem que ter uma forma, porque senão não tem como ele se comunicar com alguém, né? E João também diz que a gente vai ver Jesus como ele é. E Jesus ressuscitou e subiu aos céus com um corpo. Jesus não subiu aos céus em fumaça ou numa forma invisível, não. Eles ficaram observando Jesus subindo para o céu, até desaparecer
entre as nuvens. E ali houve uma promessa de que da mesma forma que ele estava subindo, ele voltaria para a terra. Tá? Então, essa é uma das muitas questões que Dake aborda na sua Bíblia, né, e que muitos aí dizem que é heresia, tá bom, irmãos? Então eu vou gravar outros vídeos tratando de outros assuntos que Dake escreveu aqui nas suas notas de comentário da sua Bíblia, que para muitos é heresia, mas como eu já falei, eu não vejo heresia, eu vejo uma pessoa realmente sincera e que buscava a fundo tratar a Bíblia da forma como ela é e como nós decidimos que ela fosse tratada. A palavra de Deus é literal, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela produz efeito, ela transforma, ela liberta, ela restaura, tá? Então, é algo que está presente sempre nas nossas vidas. A palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.